Boa tarde, eu sou Valéria Barcelos. Vamos começar a gravar a entrevista após sessão de psicodrama, que aconteceu no dia 24 de setembro de 2022, com o tema Saborear, o Sentir e o Saber. A direção foi do João Meirelles, que faz parte aqui da coordenação do Psicodrama Público de São Paulo, como eu também faço parte dessa coordenação. Aí temos como participantes a Eliana Carla, a Ana Cristina e a Maria Helena, que vão então poder colaborar com seus comentários. Para relembrar um pouco o que foi trabalhado no sábado, é, eu vou contar para vocês que o João propôs uma chegança, perguntou um pouco, se situou um pouco quem era essa plateia, porque veio no encontro, tinham 23 pessoas, quase até o final as 23 pessoas, e ele foi perguntando um pouco de onde as pessoas vinham, tal, por que vieram, se por conta dele, se por conta do tema, se por conta do post, e depois ele foi trazendo, através de uma música, ele foi trazendo todo um contato com o próprio corpo, com o batimento cardíaco, com barulhos do próprio corpo, com os pés no chão, buscando se enraizar no chão e trazendo então sentimentos e sensações, fazer um pouco essa diferenciação de sentimentos e sensações. Antes disso, desse psicodrama de olhos fechados, ele pediu para as pessoas olharem bem o ambiente externo e depois é que ele se voltou para o ambiente interno, que seria o mundo interno de cada um dos participantes, né? E aí ele foi pedindo imagens para que as pessoas pudessem, então, a partir de um percurso ali, de um tempo de relaxamento e de contato com o próprio corpo, de pensar em uma cena com começo, meio e fim. E aí surgiram, então, 7 cenas. Uma cena de uma floresta, onde tinha uma clareira, uma cama de folhas, e de lá um bebê que emanava luz, e que o dia foi amanhecendo, e esse bebezinho nu emanava luz, né, na floresta. Teve uma segunda cena onde uma pessoa contou que vivia uma situação de liberdade sexual total, exercendo essa liberdade sexual, e depois, em seguida, se viu como um monge celibatário e triste. Teve uma outra cena onde a participante disse que tinha até vergonha de dizer a cena, que achava ridícula, mas que ela viu a Rainha Elizabeth passando pela multidão, indo embora e recebendo flores e mais flores e mais flores, e que ela percebeu que ela tinha uma vida de rainha, que ela mesma tinha oferecido para ela, essa vida de rainha. Aí teve uma outra cena que foi uma pessoa que pensou num bebê, com a entrega do bebê em um banho, os cuidados de uma pessoa que estava cuidando desse bebê, que esse bebê se sentia completo, pleno, sem angústia, confiante e seguro, né? Com esses cuidados. Depois teve uma outra cena, uma quinta cena, onde a pessoa se viu na beira de um mar maravilhoso e saíram de barco para um mergulho. Nesse mergulho viu corais e peixes e cores maravilhosas, mas sabendo sempre que tinha um tempo para voltar, que o oxigênio ia acabar e que tinha que voltar para o barco, então, que tinha esse medo no fundo, que era do oxigênio acabar, e que tinha um tempo para subir e pegar o barco de volta. Aí teve uma sexta cena onde uma pessoa contou de que estava no aeroporto lotado e que pousa um avião, que essa pessoa estava esperando alguém, pousa um avião e esse alguém não sai desse avião, não tem esse encontro. Então, dessa angústia da espera, da saudade, que não é contemplada com a chegada de um passageiro que deveria estar nesse avião. Aí teve uma sétima cena onde a pessoa disse que estava numa praia e que recebeu uma notícia triste, grave, de uma pessoa da família que estava adoentada com Covid, que estava sendo internada e entubada.
Então, toda a família retorna dessa praia e passa a ficar atenta a essa pessoa, acompanhando essa pessoa hospitalizada na UTI, entubada. Depois essa pessoa consegue sair, vir para casa, e depois de uns 15 dias, quando se estabiliza e tal, essa pessoa que contou a cena volta a essa mesma praia que ela estava quando recebeu a notícia da internação, e depois de alguns dias que estava nessa praia, recebe a notícia de que essa pessoa veio a falecer. Então volta tudo de novo, foi essa cena com começo, meio e fim que essa pessoa trouxe. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco. Vou pedir para os participantes primeiro e vou deixar o diretor por último, para ele poder processar um pouco mais tudo que aconteceu. Vou pedir que vocês, então, comentem um pouco o que vocês sentiram, um pouco assim, momentos de instabilidade ou momentos da ressonância da dramatização em vocês. Que momentos vocês gostariam de destacar que vocês tiveram nessa experiência, nessa vivência desse psicodrama público, que seria um ato terapêutico, que vocês gostariam de comentar aqui com a gente. Então, eu vou pedir para Eliana comentar primeiro, pode ser, Eliana? Pode, Então vamos pode lá. sim. Bom, o que mais me sensibilizou foram as cenas, né, que foram ditas, assim, em alguns momentos, todas as cenas faziam sentido para mim, tinha um lugar que eu poderia pensar, né, na minha questão pessoal. Mas na cena 7 me impactou muito a protagonista, porque eu consegui me ver ali, num momento não só de instabilidade, mas de talvez amparo, porque ela faz justamente, ela consegue atuar na forma que eu não consegui atuar em uma vivência que foi muito parecida com a minha. Então, ela atua de uma maneira que era o que eu queria naquele momento, né? Apesar de não ser. Então, ali eu fiquei mais tranquila, porque eu consegui enxergar que no momento que eu passei pelo mesmo evento, eu eu me senti aliviada de conseguir identificar no meu corpo, nas minhas sensações, né, no que eu estava sentindo, que era o acolhimento que eu queria que alguém realmente tomasse o partido, né, tomasse a frente e fizesse tudo. Então ela me demonstrou que eu poderia ser frágil e que não precisava ser uma fortaleza como eu fui. E Uhum, isso me impactou muito. E uma outra cena também foi uma cena que tinha o marido da protagonista, que ele acabou realmente tomando conta de tudo, e é um momento que, assim, também me sensibilizou muito a questão dele ter feito todo o processo e ter assumido isso. uhum, Então, acho que os momentos que mais me sensibilizaram, assim, foram esses, e eu ressignifiquei, né? Acho que esse momento, esse luto uhum, que também eu estou vivendo há um ano, e me fez entender que naquele momento foi muito pesado mesmo e que eu poderia ter sido mais frágil, e que eu posso ser frágil, que eu não preciso ser uhum. uma fortaleza, como eu sempre faço. Então, o psicodrama, ele me ajudou muito, o psicodrama público, e assim, né, com pessoas que eu nunca tinha visto, com pessoas que eu nunca tinha encontrado. Então, é interessante, né, quando você consegue se identificar com uma cena que mexe realmente com as suas questões pessoais. Quer dizer, você está contando que colocaram uma atriz no lugar da protagonista e que essa atriz expressou a fragilidade que na hora você não pôde sentir, mas que vendo a cena e também de um ator como esposo, você pôde elaborar essa situação. Ajudou Exatamente, a elaborar essa situação. exatamente. Obrigada. Obrigada, Eliana. Ana Cristina, gostaria de comentar? Sim, claro. Eu
acabei a sessão muito impactada, muito mexida, muito emocionada pela riqueza, né, com que as pessoas se entregaram, como as pessoas vivenciaram no aqui e agora uma realidade tão sofrida, né? Quem de nós não passou, né? Assim, por ter alguém próximo que foi vítima, né? De um problema de saúde e toda essa questão de hospital, morte, família, como as relações familiares se mostram muitas vezes, né, complementares, dando apoio, suporte, e outras vezes, mesmo querendo ajudar, as pessoas às vezes não conseguem, né? Isso tudo ficou explícito nessa cena, assim, então mexeu com muitas coisas que são também da minha vivência, da minha experiência, e por outro lado, eu ficava também, como psicodramatista, encantada com a coragem da direção, né? De permitir que tudo isso aflorasse e como um maestro conduzindo com responsabilidade, mas também com afeto, com delicadeza, para uma resolução saudável do conflito, né? Não um final feliz, necessariamente, mas um final trabalhado na profundidade que a cena desafiava trazer, né? Então, me fez pensar muito o quanto a direção tem um papel importante na condução, nas escolhas, quantas decisões solitárias que a direção precisa rapidamente tomar, mas que, ao mesmo tempo, explicitar o que o grupo está pedindo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não foi uma opção do diretor, era algo que aquele grupo apresentava. E essa beleza, né, dessa teoria tão complexa que a gente vê na prática acontecer em cada uma das sessões, né, de psicodrama público, são pérolas. Assim, eu saio energizada, eu saio vibrando, eu falo, uau, vamos, né? Precisa ter mais disso, porque como isso faz bem para a gente, né? Acho que a gente fica sempre no encantamento da potência que é o psicodrama, né? Que dá voz ao grupo e o grupo é sábio e vai pelo caminho que precisa naquele dia. Cabe ao diretor não atrapalhar esse caminho e o João teve a maestria de conduzir muito bem o grupo e levar o grupo a se satisfazer com essa dramatização de uma maneira saudável, como você disse. Maria Eu acho que Helena, é isso? Diga, desculpa. não é isso mesmo. Acho que o mais bonito é ver que há saúde, né? Mesmo na nossa dor, na nossa, né, em momentos tão caóticos, há de se encontrar um ponto de equilíbrio, de saúde, que resgata a gente e dá o sentido para o caminho, né? Eu acho que essa habilidade que o diretor tem é muito, muito importante. Obrigada, Ana Cristina. Maria Helena? Então, não sei se tem que... Eu conheci o psicodrama em 2003, que eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo. Aí assisti algumas sessões, eu achava muito importante aquele trabalho, né? Porque dava oportunidade para pessoas que não têm acesso, né, a uma terapia, ou às vezes não querem se expor muito, né? E dava oportunidade dessas pessoas se colocarem, né? E de alguma forma tratar suas dores ali. Eu achava bem bacana isso. E nas vezes que eu estava por lá, eu sempre assistia. Lembro até que uma vez foi usado alguns esquetes de teatro, acho que era o Frateschi, o Celso Frateschi, que estava presente, trabalhou a questão do Édipo. Achei bem bacana aquilo. Trazer isso para o público
que está ali meio desavisado, que não tem oportunidade, né, de estar num trabalho assim. Achei muito bom. Nesse trabalho especificamente, eu me identifiquei muito com essa cena aí da pessoa que está na praia, que tem uma pessoa, né, que vai que toda a dor, né, daquela pessoa que foi internada, da família, tudo que eles passaram naquele período, né, de internação, e que tiveram que voltar, toda aquela dor. Eu acho que todo mundo tem alguém na família assim, mais frágil e que precisa do nosso apoio, né? Uma mãe, um filho. Então, isso daí é uma coisa que mexeu comigo, né? Que eu me identifiquei nisso daí. E aí também vem a coisa da tristeza, do medo e da culpa. Será que eu estou realmente tratando, me dando para essas situações? Né? Para mim foi ótimo. Mexeu muito, e o João sabe disso. Mas é bacana conversar isso, eu estou emocionada. Colocar essas coisas, acho que eu estou fazendo a minha terapia agora. Eu agradeço muito, agradeço a Eliana que trouxe essa situação, não era para falar o nome, a pessoa que trouxe essa situação, isso me comoveu, né? E eu sou grata de participar, porque a gente vai colocando para fora e vai elaborando. É uma forma de elaboração das nossas dores. E acho que essa ressonância continua, né? Durante a semana aí, ou durante a vida da gente. Acho que é um instrumento muito potente e, como eu já vi um ditado, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então, assim, o João não atrapalhou como diretor, ele ajudou a situação a se promover. E isso também, em relação a essas situações de limite, né, da família, quando perde alguém ou quando está prestes a perder alguém, que alguns ajudam e outros atrapalham, que é difícil a gente ter uma sintonia entre todos da família para ajudar, até porque muitas pessoas não têm condições de elaborar aquele momento, de perceber o que está acontecendo e perceber a emergência, né, da situação. E como sempre, a morte interrompe uma história, né? A gente nunca se sente bem, nunca acha que completou a história, nunca chegou no fim. Parece que a pessoa sai da história no meio do enredo, né? No meio da novela, mas não acabou a novela ainda. Como você vai sair antes do último capítulo, né? Você sempre tem essa sensação de inacabado, que é própria da vida mesmo, né? A vida ela é uma história que não tem um fim, que a gente não sabe quando ela chega ao fim. Ela tem um fim, é garantido, mas a gente não sabe quando é o fim. Então, a sensação para quem fica é de que é uma história que não acabou, que não disse tudo o que precisava dizer para a pessoa, que não demonstrou todos os afetos que tinha para demonstrar pela pessoa. E sempre a sensação de vazio ai, fui abandonada pela pessoa, como se ela tivesse tido o dom, né, de escolher. E não é bem assim, né? Ela sai, é subtraída da nossa vida e a gente é que fica nessa elaboração que passa pelo abandono e depois uma elaboração de que, enfim, chegou a hora da pessoa e que a pessoa foi, né? Bom, acho que é isso. Sempre uma surpresa, exatamente. E sempre não tem fim. O fim é quando a vida acaba, né? Mas não tem fim. Para quem está ainda se relacionando, parece que para no meio, né? Para no meio da história. Então, obrigada, Maria Helena. Vou passar então para o João, que foi o diretor dessa bela sessão. Bom, eu vou começar falando um pouquinho o que me sensibilizou para o tema, né? Como surgiu esse tema. Esse tema surgiu em função de um livro do Antônio Damasio, chamado Sentir e Saber, onde ele traz a origem histórica da formação do consciente, da consciência, e necessariamente esse processo biopsico orgânico, vamos dizer assim, simbólico também, né? Faz um percurso que eu procurei explorar
a partir de possibilidades de criar no grupo, no processo de aquecimento, sensibilizações, né? No sentido de que as pessoas pudessem ter contato, se abstrair um pouco do mundo externo para penetrar no seu mundo interno e, a partir daí, de sensações, de percepções sinestésicas, de percepções afetivas, de sentimentos, várias formas de sentimentos, imobilizando também a memória para que as cenas pudessem ir surgindo, né? E então foi esse desafio que era estruturar também um aquecimento que a gente pudesse ir levando as pessoas a irem percebendo, sentindo, agindo e necessariamente trazendo também ou cenas imaginárias ou cenas vivenciadas, né? Nas 7 cenas que saíram, uma delas foi uma cena vivenciada, trazida através de uma vivência que a pessoa trazia. Essa cena foi escolhida pelo grupo, nós fizemos uma pequena seleção, e necessariamente foi uma cena que sensibilizou a maioria das pessoas ali do grupo, pelo menos metade ali das pessoas do grupo, e foi a cena protagônica com a qual nós trabalhamos. Aí traz uma questão interessante para mim, porque é como a Valéria disse, a gente começa um psicodrama, sensibiliza e não sabe para onde vai, né? E você pode encontrar cenas vivenciadas, cenas da maior diversidade possível de situações, e a que veio foi a tentativa de uma elaboração de um luto. Então, existia um pedido ali de uma situação de um luto que, naturalmente, não era só daquela pessoa da plateia que trouxe, mas que também, de alguma maneira, ressoava em todo o grupo, pelo menos na maioria das pessoas. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho. O psicodrama público ele é um psicodrama pontual. Ele não trabalha com processos das pessoas, ele não é um processo terapêutico, né? Mas, ao mesmo tempo, ali desperta, às vezes, situações muito agudas, muito sofridas, que necessariamente não tem como você não deixar de se ver ali quase que como uma função terapêutica, né? Então, não é só um diretor ali de um teatro espontâneo, mas também ali tem que ter uma direção quase que, e eu acho que eu atuei talvez seguindo todas as regras do psicodrama, aquecimento específico, inespecífico, consignas, tal, mas ali se impôs com a história real uma situação real, mesmo que precisava, de alguma maneira, que o grupo pudesse ter um acolhimento. Então, o que eu percebi naquele momento é que o contexto ali, para trazer um pouco o contexto, vendo a participação do grupo, querendo participar, dava para trazer todos os personagens e criar os personagens, e isso foi muito gratificante, tanto pelo processo criativo de cada um dos personagens que ali se apresentaram, quanto também a profundidade de sentimentos e de afetos ali envolvidos em cada um daqueles personagens. E isso foi um fator que me ajudou muito como diretor, porque, basicamente, eu fiz uma seleção de sentimentos e de momentos ali onde a história se transcorria e fui trabalhando sempre em função de cortes. Congela, volta, muda a cena, congela, volta, ou seja, para não perder ali a sequência de sentimentos que toda aquela história estava despertando, né? Lembrando também que o nosso imaginário é formado também de imagens que correm na nossa cabeça, circulando talvez pelo nosso corpo inteiro, né? Passando pelo coração, pelo sangue, pelas sensações, pelos significados, pelos elementos simbólicos e necessariamente
é o conjunto de tudo isso que vai compondo as cenas, né? E, então, basicamente, eu procurei, de uma maneira de talvez de dar conforto e com a ajuda dos personagens que estavam ali também se entregando afetivamente, eu também pude participar de uma cocriação, que, no fundo, era uma cocriação grupal que estava ali dando acolhimento àquela pessoa que saiu da plateia, se abriu trazendo a sua história para a plateia e recebendo o acolhimento da plateia, né? Aí aconteceu também uma outra cena, que eu acho que também foi uma coisa muito interessante, que foi que, de fato, tinha uma pessoa na plateia que tinha passado por uma passagem daquela história. Ela, de fato, tinha também ficado em coma e entubado também durante um período quase que correspondente à história trazida pela protagonista, né? E aí eu tive que lidar com quase duas cenas que se sobrepunham ali naquela cena principal, e não sei se o grupo compreendeu bem isso, mas eu conhecia um pouco a história dessa segunda protagonista, sabia que também ela estava trabalhando o seu processo. Então, foi um psicodrama que necessariamente eu tinha que trabalhar com dois protagonistas participando de uma mesma história que se identificavam as duas e também o grupo também querendo acolher, né? Depois a gente até percebeu, depois no final, que até tinham outras pessoas que também estavam ali com a mesma história, para você ver a ressonância que, às vezes, uma cena individual passa para uma cena social e uma cena cultural e tal, né? Então o cuidado foi para que também desse acolhimento para essas duas pessoas, sem necessariamente entrar em conflito na própria representação ali dramatúrgica que estava acontecendo. Para fechar, João? Bom, para fechar, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que eu saí muito leve, sabe? A sensação que eu tive é que quase que eu participei quase que eu fui um cirurgião espiritual. Se eu fosse um kardecista que tivesse baixado um santo em mim ou algum espírito em mim, eu acho que naquele momento eu consegui de alguma forma receber e transformar a carga energética daquele luto, que é um luto que todos nós estávamos passando. Então eu me senti muito aliviado e muito agradecido, né, por ter tudo aquilo que, de alguma maneira, eu imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. De fato, aconteceu. Obrigada, João. Então, esse foi o psicodrama do sábado, e eu quero aqui lembrar e homenagear uma pessoa muito importante do psicodrama público, do movimento psicodramático brasileiro, que faleceu há uma semana, que é a Regina Furnon Monteiro, a réu, que tem vários livros sobre jogos para o psicodrama, foi uma grande mestra, acho que muitos de nós passaram pelo conhecimento dela ou pelas mãos dela, e, enfim, ela colaborou muito com o Psicodrama Público de São Paulo. No início, o Psicodrama Público de São Paulo tem 19 anos, ela acho que nos, sei lá, 12, 13 primeiros anos, ou 14, ela fez parte da comissão, da coordenação desses psicodramas públicos, foi uma grande inspiração, e nós, do psicodrama, lamentamos muito a sua perda. Então, não quisemos imprimir esse fato no início da sessão, no entanto, o assunto o assunto protagônico, as cenas protagônicas tinham todas a ver com o sentimento de finitude da vida.
né? Então, obrigada a todos vocês, eu agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado.